Agora sim, podemos. Pera aí, Daniel, só um minutinho. Segura aí. Pessoal, é o seguinte, essa aula agora eu vou dividir aí para cada um, no máximo, 7 minutos. Não passe dos 7, porque senão você prejudica os outros colegas, vai ter que abrir uma outra sessão. Então vamos discutir um pouquinho da aula, alguns pontos que ficou aí, alguns tópicos. Começaremos pelo nosso doutor Daniel Cavalcante, por favor. À vontade. Só para entender, esse período aqui é para mim falar sobre o que eu entendi da aula. Esse período agora é o fórum, é a avaliação, já avaliando. Ah, entendi, captei. Agora entendi que é o fórum. Tá, então vamos lá. Tem 7 minutos. Misericórdia. Tá, uma coisa assim que eu consegui perceber, não começou nessa aula, começou na última aula sobre as viradas da história, que na minha cabeça não estava claro assim, como que chegou do período apostólico até hoje. E eu consegui ver, ficou claro na última aula, pelo menos para mim, que até chegar na época da Igreja Católica e depois até como chegou hoje. Eu não tive aula de ontem, hoje, eu achei interessante assim que foi tratado sobre pequenos períodos assim de misericórdia, minha cabeça não tá boa. Tá, vamos lá. Pega o Tentar. fôlego. A igreja, assim, ela sofreu influência sobre o meio do que estava vivendo. Ou seja, Uma muitas das parte. coisas que estavam acontecendo na época, em questão política, econômica e social, acabou entrando na igreja e causando um estrago a longo prazo. Até que chegou no período da pós-reforma que mudou isso. O que eu pude perceber? Que aquelas situações que aconteceram naquele período barroco, por exemplo, ou até no modernismo, não é modernismo, é que teve o Rococó. Michelangelo lá. O barroco, rococó, Não, antes que teve o Michelangelo da Renascença, renascença. teve aquele período assim que foi reprimido todo tipo de arte. Daí chegou um período da Renascença e houve aquela explosão que todo mundo queria se manifestar, que o homem se tornou o centro do mundo. Sim. E a partir dali, houve na igreja, imagino eu, bizantinando eu aqui, que na igreja local tentou assim, vamos se adequar para essas pessoas que estão aí querendo ter arte, vamos aproximar a igreja delas. Então abriu uma pequena porta que foi aumentando cada tempo mais. E cada Hum. vez que virava a época artística, na igreja também houve essa virada, até que chegou um momento de devassidão, que pelo que eu entendi hoje foi na época do Barroco, que a pior época questão de louvores, Exato. porque as pessoas ficavam querendo exaltar a si mesmo em louvores. É, Nesse período, quando houve pós-reforma, eles quebraram isso e falaram assim: não, parou essa bagunça, vamos voltar ao simples e certo. A adoração, então, se na época barroca louvavam, eu não lembro o nome dos instrumentos, mas louvavam com guitarra, com bateria, não. Agora vai ser com voz, com instrumentos simples, porque a adoração tem que ser simples. Isso para gerar uma ruptura com o que estava acontecendo naquela época. Trazendo para os dias de hoje, penso eu que uma das coisas que a gente permanece fazendo errado através da história é querer aproximar a igreja, que é pura, com o que está acontecendo na época política, política, econômica e artística, para tentar abraçar o máximo de pessoas possíveis. E isso acaba trazendo uma pequena corrupção que hoje parece inofensivo, mas com o passar do tempo vai aumentando uma ruptura até chegar um momento que fique absurda, como a gente está vendo sobre a época do Barroco. então, na verdade, perdeu-se aquela devoção, aquela simplicidade, a alma, né? Perdeu-se a alma. E no caso de hoje, a gente tem muito show, cara, muito show mesmo. A galera, aquelas firulas, ó, tudo bem, o cara é artista, o cara manda bem, então, mas tem hora que o cara faz pra ele, sabe? Você sabe Mas quer ver uma coisa? que é aplauso. Vamos tratar aqui nós, hoje, fingir que não existiu toda aquela época a história. Tivemos levitas que falaram assim, eu só sou levita por causa do dinheiro. Tivemos levitas que falaram que eu sou o único, Deus falou para mim que eu sou o único levita que presta.
tivemos a questão de muitas pessoas que vão na mídia para ser pastor de pastores, serem coaches. Então, hoje está vendo assim que nesse período histórico que nós estamos vivendo, principalmente pós-pandemia, e que todo mundo é o especialista de tudo, todo mundo quer vender um curso, chega um momento em que as pessoas estão mais por aparecer, estão vendo o trabalho cristão como uma forma de renda do que efetivamente proclamar o evangelho da paz. Estão atrás de seguidores, não de discípulos, né? Exatamente. Muito bem, Daniel. Parabéns pela sua participação. Ok? Quem é o próximo a participar com a gente? Alguma coisa, algum ponto da matéria, algum tópico, algum assunto que você queira elencar? Pode ser eu, pastor? Pode sim, Paulo. Você tem 7 Vamos minutos. lá. Então tá bom. Jesus. Entra no meio aí, Daniel, pra gente ganhar um tempinho. Na verdade, assim, eu confesso para vocês que é uma matéria que tá bastante pesada para mim, assim. Ontem eu realmente tive bastante dificuldade de compreensão e hoje realmente as coisas começaram a clarear. E aí agora eu tenho conseguido entender o propósito, o porquê de estudar a história desde o início, para que as coisas fiquem mais claras daqui para frente, né? Então, assim, um dos pontos aqui que marcaram, né? Eu fiz várias anotações aqui, várias mesmo, mas um dos pontos aqui que eu achei bastante relevante é aquela questão relacionada ao período de Carlos Wesley, né? Onde as igrejas possuíam ambientes bastante extravagantes, né? E aí ele procurou, de certa forma, no pós-reforma, né? Trazer uma igreja, de certa forma, mais voltada realmente para as coisas de Deus, né? Com menos instrumentos, de uma maneira de cultuar a Deus de maneira mais simples, né? E aí o senhor enfatizou essa questão de a gente estar passando por um momento cíclico, porque o sentimento que a gente tem que isso se perdeu e agora tem voltado, e o sentimento que a gente tem é que tem voltado com mais força, né? Talvez até pela superficialidade das pessoas, e assim como o Daniel comentou, né, o pastor está mais preocupado em ganhar seguidores, em se tornar coach, e tem uma rotina de pouca vivência dentro da igreja, mas assim, palestrantes, cobrando ingresso, e a gente pode trazer isso também para a liturgia da igreja, né? De certa forma, hoje a gente tem vivido tempos difíceis, né? E talvez até por conta dessa correria e da marcação de placar, a gente não tem se atentado de tão sério e tão grave a isso, né? No sentido de que a gente realmente tem perdido a essência, né? Eu digo a gente como Igreja de Cristo, né? Porque a vida das pessoas é muito corrida, né? O senhor citou agora mesmo, agora há pouco isso, né? E aí a impressão que a gente tem é que as pessoas se dirigem à igreja como um momento de refrigério, um momento de alívio, um momento de esquecer dos problemas lá de fora, e aí se cria toda uma atmosfera realmente, e aí vai desde o ambiente, da musicalização e de qualquer outra coisa, justamente para isso, né? O senhor mesmo citou o exemplo lá do Bruno Marrone ontem, né? Com a música profana dentro da igreja, né? Então esse é um ponto realmente que realmente marcou muito, né? Outro ponto bem relevante aqui que eu também percebi essa questão aí da herança de Carlos, né, Wesley, né, na nossa igreja, né? A questão dos cânticos pequenos, né? A questão Uhum. da palavra de Deus na música, né? São pontos assim que realmente chamaram bastante a minha atenção. Deixa eu ver se tem um outro ponto aqui bacana também. Interessante, bacana não, né? Algum ponto aqui relevante para que eu possa. Bacana não. Outro ponto aqui que muito interessante e que eu não imaginava é a questão, né, das notas musicais ali do ré, mi, fá, sol, lá, si, né, como adoração a Deus, né, e um ponto aí que, de certa forma, aquele que nós aprendemos ontem, né, pastor, que a proposta da matéria é nos aprofundar de forma que não haja mais dúvidas, né, e que a gente tenha realmente um conhecimento profundo e concreto, né. Então esse também é um ponto aí bastante relevante para mim e Deus não perde nunca, né. Até nas notas musicais ali se adora ele, né. É, é Então, verdade. então basicamente é isso aí que eu tenho para contribuir. Só para dar uma ênfase no seu trabalho aí, quando a gente fala que a história é cíclica, lembrando o ponto que o Daniel elencou, o Rococó, aquele momento da Renascença, o pós-Renascença ali, a gente tem que lembrar que é o tempo do Erasmo de Roterdã. O Erasmo de Roterdã vai ser um filósofo cristão que vai trazer à tona o pensamento crítico.
A igreja está saindo de um período das trevas, chamado das trevas, isso é por volta de 1400 para frente, e o Erasmo de Rotterdam vai despertar o mundo para o pensamento crítico. Ele começa a fazer para a Igreja Católica. Não, peraí. Até agora vocês mandaram, porque a Igreja Católica era igual Alexandre de Moraes aqui hoje. Qualquer pessoa que pessoa falasse contra a Igreja Católica ia para a fogueira, e aí ia para a tortura, e para não sei o quê. Não que ele faça isso, né? Mas a censura que ele está fazendo com o pessoal aí. O Erasmo de Rotterdam, ele vai inaugurar essa nova faceta do pensamento mundial, que é o pensamento crítico, que foi conhecido como humanismo, né? Que foi seguido depois pelo empirismo de John Locke. Então, na verdade, sim, é cíclico. Está tudo voltando, vem com outras roupagens, né? Mas volta, mas volta. Vamos lá, quem é o próximo aí? Já falou o Daniel, já falou o João Paulo. Tem o Rodrigo e o Flávio. Então, acho que eu vou falar, então. Então, vai, Eu sete, vejo, eu vejo, 7 minutos, Flávio. 7 minutos, deixa eu ver aqui. Uhum. Vocês falaram bastante ponto interessante, né? Tem alguns pontos que eu também estava nomeando aqui, né? Eu vejo, assim, que acho que em 1618, né, teve a Guerra dos Protestantismo, né? Ela teve início, ela durou 30 anos, né? Então, o pessoal realmente, né, guerreou ali para conquistar, né, e chegar até a adoração, até onde que está ali, nós estamos estudando sobre ali Carlos Wesley, John Wesley, né? E, eu vejo que nem eu vou pegar o tópico que eu anotei aqui, né? É, sobre sobre o momento barroco, né? Me chamou a atenção, né? É, Sim. vamos ver, tem hora que some as coisas, né? Aqui, ó. Momento barroco é momento tipo que deixa eu me recapitular aqui. Então, daí eles estavam fazendo uma parte da santidade, né, pregando a santidade, né. O momento barroco ele trouxe mais, acho que que nem nós estamos vivendo hoje, né, extravagância, né. Tipo, todo dia a gente tenta correr, né, para a santidade, para as coisas mais certas, né. E mas tem todo esse tema aí que a gente está falando sobre vamos dizer que nós estamos vivendo um tempo barroco moderno, né? É um extravagante moderno, né? Que a gente, que nem eles falaram ali, né? Pessoas muito famosas, até mais famosas que Cristo. Isso é de se assustar, né? A gente vê, no sentido assim, entre aspas, né? Não mais famosos que Cristo, né? Mas que querem, né, ser mais famosos do que o próprio Senhor, né? Tem isso aí, tanto cantores como pregadores também, né? Eles falaram também sobre os coaches, né? Então, eu vejo assim que, da mesma forma que aconteceu lá, né, em 1700 ali, da mesma forma que aconteceu lá, acontece nos nossos dias também, né? Outro ponto aqui que eu marquei aqui, né, foi referente a pedaços de músicas, né? Sim. Neumans, né? Coleção musical, pedaços de músicas. E também a parte aqui também do Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, que é uma oração, que já é uma oração, né? E então eu vejo assim que as coisas mais simples, não que a gente vai virar uma coisa assim também tosca, né? Mas as coisas mais simples, eu acho que agrada mais o coração de Deus, né? Uma melodia mais simples, que vem do coração mesmo, né? Às vezes eu vejo também nos dias de hoje, você coloca vamos supor, você coloca numa rádio gospel. A rádio gospel em si, em geral, assim, a rádio gospel pop, né, que eles falam, né? Ela tem tudo. Tem as luzes, tem tudo, menos aquela adoração realmente a Deus, né? Uma coisa que te traga a lembrança, a imagem do Senhor, né? Que a adoração tem que trazer, né? Ela tem que trazer a unção do Senhor, né? Quando a gente está louvando, está adorando, né? Então eu vejo nesse sentido também, né? É, Eu acho eu. Oi?
quando você falava da Guerra dos 30 Anos, você está se referindo àquela guerra de 1618 a 1648 entre católicos e protestantes, não é isso? Isso, aham. Que foi que teve a transição do feudalismo para a Idade Moderna. É esse período aí também. É. Isso. Então eles conquistaram muito, eles lutaram para conquistar esse terreno, né? E da mesma forma eu vejo assim, né? Até uma coisa assim que eu, de vez em quando nós estamos conversando da palavra, eu falo bastante, né? Os discípulos, né, da Idade Média, os primeiros, né, discípulos de Jesus, né, eles morreram por Cristo. E hoje nós temos que viver para Cristo, né? Viver a vida inteira para Cristo, né? Então mudou, né? Se muda, né? A gente tem que viver uma nova percepção, né? Eu acho que até isso, ó, e também, que nem eles falaram, né? Agora que eu estou conseguindo pegar o fio da meada aí da aula também, né? Que é bem complexa mesmo, mas é densa. É. Eu peço, Obrigado, hein, pastor. eu peço perdão porque, assim, é uma matéria que tá no meu bojo e eu tenho que passar conteúdo para você, não tem jeito. A matéria é isso mesmo, tem que passar conteúdo. Eu sei que E, vocês têm seus afazeres. Oi. pastor, desculpa até pegar o gancho, por interromper o senhor. Eu estava conversando com o pastor Alex, pastor Lulinho, sobre a aula hoje, e ele já teve essa aula com o pastor Gilialdo, né, na época. E ele falou que realmente é uma aula de muito conteúdo, realmente, né? Que é uma aula que realmente, principalmente no começo, deixou o pessoal meio parafuso, assim. Porque É, tem muito fundamento, né? Tem muita teoria, né? Isso, etc. Mas, assim, tem coisa que não é negociável, né? Tem conteúdo aí que a gente precisa conhecer, né? não tem jeito. Não tem como escapar. Rodrigo, é contigo. Pastor, eu peguei uma frase ali do senhor ali, né? Que diz assim, a evolução humana, ela foi dividida por períodos, né? A idade da pedra, do bronze, por aí vai, né? E a música também, né? É, nesse período todo aí, a música sempre teve envolvida ali, né? Eu achei legal, na verdade, eu tô bem perdido também, pastor, nesse assunto, ainda mais que eu perdi a aula ontem também. Já tô pegando já, como diz o bonde andando aí, né? Mas assim, é um tema que não tem como fugir disso, né? Até desculpa aí a minha ignorância Não, nesse não, não, assunto aí. não, que isso. Daí falando dos tipos de musas, né? A Calíope, a Clio, Erato, né? A Euterpe. forma de música que foi isso. Essa musa Euterpe foi aí que eu perguntei para o senhor se daí que veio a palavra intérprete, né? Mas não, nada a ver, Não, né? não, não, não. Não, eu achei que Parece, pudesse ter alguma ligação aí. Não, parece, mas né? nada. Eu notei também, né, que os egípcios há mais de 4.000 anos, né, já possuíam, né, um tipo né, de expressão musical ali, né, e o que eu vejo também em tudo isso, na verdade, é que está faltando voltar de novo, né, um Carlos Wesley, né, da nossa nova geração aí, né, que É, possa trazer de novo uma nova essência aí para música, né, para a simplicidade mesmo, né, da coisa, né, para que o Espírito Santo de Deus possa fluir mesmo, né, através da música, através da adoração, né. O que a gente vê hoje nas igrejas realmente não condiz mais, né? Deus, na verdade, está ficando de lado, né? O Espírito Santo de Deus está ficando lá na porta, e quem está brilhando hoje mais é o homem, né? No tempo de Carlos mesmo, já tinha, né? As músicas já estavam passando por um outro tipo, né? A adoração já não era adoração, já era um ponto de encontro, já estava, né? Tava que nem naquela questão da ceia lá, né? Cada um já levava o seu vinho, já levava lá e virava uma bagunça, né? Então, assim, hoje a gente está vendo essa questão de, né? O homem tá querendo ser o centro de tudo aí, né? O centro da adoração hoje não é mais Deus, né? É o homem. Então, a gente ora a Deus e para que volte novamente. A gente tem esse espírito aí de Carlos, né? Para voltar a ser um adorador, né? Com notinha lá com três, três acordezinhos, né? Voltar uma adoração na igreja.
Basicamente é isso, pastor. É, Eu- vocês sabiam, vocês ouviram falar do George Whitefield, né? Ouviram falar, né? Que era o pregador brasileiro e tal. Sabe como é que ele assinava as cartas dele? Quando ele acabava de escrever a carta, em vez de escrever atenciosamente, ele escrevia do seu amigo pecador, George Whitefield. Esses caras, rapaz, tinham uma humildade, assim, fantástica. E hoje em dia, o que mais se vê em cima dos púlpitos aí é gente exaltada, gente dona da verdade, chutando todo mundo, comprando briga, se autopromovendo. É uma mistura e Deus está longe desses lugares, Deus está longe. É como diz a palavra lá é, que eu, me chamam de lábios, eu tinha, sim. o coração tá longe, né? Hein, pastor, eu tinha notado aqui também, do período renascentista, né? Que dali o pessoal da época lá começou a buscar uma música mais universal, né? E Uhum, começou a se distanciar, na verdade, da igreja, né? exato, E aqui no século XX hoje é a mesma coisa, né? Essas, como o senhor colocou lá, né? Essas novas tendências dessas músicas eletrônicas, luzes, enfim, né? Então tudo isso, eu creio que afasta ali, tira o foco de Deus, né? Coloca o foco como homem mesmo, A né? pergunta É isso. sempre qual que é a motivação, né? Igual o jovem perguntou para mim que se era pecado para colocar piercing no corpo ou não. Eu falei, eu não vou nem usar a Bíblia. Fiz uma pergunta, qual é a motivação de colocar um piercing? Para que você quer colocar um piercing? Que vai dar mais saúde para você? Vai te curar de alguma enfermidade? Vai te fazer mais excelente? Ou você quer vaidade mesmo? Se for vaidade de propósito, cara, tá dentro da Bíblia lá. Vaidade, tudo é vaidade. Quebrei o cara, né? Então, a pergunta é, qual que é o propósito, né? Qual que é o propósito que se faz certas coisas hoje? É em nome de Deus, né? É em nome de Deus. Muito bem, pessoal. Por hoje é só. Vamos descansar. Amanhã é um novo dia. O Paulo precisa correr atrás. Aí tá lá no sul do país, só Deus sabe. Né, Paulo? Já voltou? Opa, não, tô em Canoas, tô aqui na Grande Ué, Porto Alegre. o cara não para, velho. O cara não para. Tô Mas tá aqui, aí bom. volto sexta, segunda-feira eu vou para Marília, São Paulo, Olha, e aí a gente vai levando a vida, você tá igual eu com a aqui, né? graça de Deus. Você tá igual aqui. Londres, Oxford, Lisboa, O senhor, Madrid. o senhor não está muito diferente, mas o senhor é internacional, né? Pois é, Eu sou a nacional. versão internacional. Sim. Ai, ai, ai. E o Flávio tá ali, né? Boqueirão, Vila Árvore, Campo Limpo. É, tá mais local aí, né, Flávio? Tá em Não, Curitiba? eu sou de Itapuá, Santa Catarina. Ixi, então Isso. errei feio. Eu sou da igreja, isso, sou da Errei. igreja Baixa Serra aqui. É Olha, pertinho aqui de Balneário Camboriú, aí, onde o pastor vai vir visitar aqui, tá? olha, rapaz, eu É vou chegar pertinho. dia 12, vou chegar aí, dia 12. Vou Dia chegar aí. 12, então, pode vir dia 12, que a previsão aqui é de 30 a 38, tá? Eita, agora, pegar uma praia abençoada. Vai ser bom, vai ser bênção. E qualquer coisa, já vamos estar tô pertinho, cento e poucos Aí, km eu tô lá. ó, rapaz, glória a Deus. O Ô, senhor vai passar gente, por Curitiba, pastor? eu acho que sim, cara. Talvez sim, talvez. Passar em Curitiba, vamos tentar reunir o pessoal do seminário ali, fazer um Mas o senhor vai estar churrasquinho. pregando em Camboriú, pastor? Não, eu vou para descansar, eu vou me esconder lá, eu vou Ah, isso ficar aí. descansadinho lá no Ó, apartamento. a praia em Itapuá lá é boa, hein? Minha É, irmã mora lá também, hein? aí, ó. Tem uma Nazareno lá, né? Mas, Que dia que Paulo, o muito professor vai bom. vir? Dia 12, tô chegando aí. Dia 12. Puxa vida. Se É. fosse dia 17, já tinha luau para encaixar você. Mas Pra não é quê? dia 17. Pra Se fosse pregar? dia 17, Não, mas pregar eu não garanto. Pregar eu não garanto, que é o pessoal da Itapuã que está organizando. Mas eu vou descansar, ter pô. sentado lá da fogueira e essa marshmallow a gente faz. Ah, aí sim. Mas, Paulo, muito boa ideia, Paulo. Muito boa ideia. O Major me prometeu como é que é? Uma muqueca, que ele fala? Uma muqueca. Uma moqueca. É. Então, se vocês quiserem ali, se for passando por Curitiba, a gente reúne o pessoal do seminário e faz um churrasquinho lá em casa. Poxa, legal, cara, legal. Opa, Eu comunico sim. Se eu comunicar, se organiza aí, dá um jeito, Tá né? bom. Tá bom. Perfeito. Gente, até amanhã, se Deus Deus quiser. abençoe. Até Fica na amanhã. paz. Bom Deus descanso a todos. abençoe. Até amanhã, Bom descanso pessoal. a Fique com todos aí. Deus. Amém.